As contratações do Flamengo. A gente estava falando aqui dos reforços. É no plural. Ficou contente ou não? Todos para o banco de reserva, ou pelo menos a grande maioria, porque... E a mídia paulista está desesperada, hein? Arias e Claudinho chegando no Mengão. 300 milhões de reais em reforços para o Flamengo nessa janela de transferências. Separei aqui 3 cortes da imprensa esportiva, analisando as informações, os reforços do Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu like e bora para mais um vídeo. São atacante de lado de campo. Em outro momento, pensaram em Claudinho e em Michael. Não, Claudinho não. Muito difícil. Claudinho não serve, sabe por quê? Porque o Claudinho jogava no Corinthians, vocês venderam ele por 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais. Vocês emprestaram ele pro Santo André. Em 2019, eu vou fazer uma matéria sobre o Claudinho e vou colocar os responsáveis do Claudinho não ter ficado, porque ele saiu em 2019, em 2020... Melhor jogador do Brasil. Melhor destaque, artilheiro. Melhor destaque, bola de ouro. 100 milhões. O Red Bull... Por 100 milhões, sabe quanto? Isso que tinha que dar impeachment, gente. É que eu não vou falar agora, porque a gente vai estar fazendo uma matéria, isso no se não copiar da matéria. Que, por sinal, um beijo para todo mundo que copia a gente, edita a gente aí. Todos vocês. Um beijo pro UOL. Um beijo pra vocês tudo. Ele foi vendido por 1,5 milhão, 50%. Sabe de quem que era o outro 50%? Vocês da imprensa? Ponte Preta. Ponte Preta. 1 milhão de reais. 1,5 milhão. Não, 1,5 milhão do Corinthians, 1 da Ponte. Não, da Ponte eu não sei. Ele custou 2,5. Então, 1,5 milhão. No ano seguinte, ele ganhou todos os prêmios. Aí no ano seguinte, ele foi vendido por 100 milhões de reais. E o Corinthians vendeu ele por 1,5 milhão. Mas não é uma coincidência? Como sempre. Como sempre no Corinthians é uma coincidência. E agora o Flamengo quer o menino, o Claudinho, que é o craque. Que, por sinal, o seu Tite colocava ele de lateral direito. Uma outra coincidência. Vender o Everton Ribeiro por 1 milhão pro Curitiba. Olha o que virou o Everton Ribeiro no ano seguinte. É tudo uma coincidência. Importante, nós vamos trazer informações aqui de um time português podendo levar 3 jogadores do Flamengo. 2 zagueiros e 1 atacante. Um atacante, inclusive, está sendo utilizado pelo técnico Tite. E a gente vai falar que atacante é esse. Temos também novidades na negociação do Flamengo pelo meia Claudinho, junto ao Zenit. A gente vai trazer mais informações sobre essa situação. Tem também atualização sobre Paquetá e também uma nova informação da proposta do Palmeiras para Gabigol, para ter o atacante a partir de 2025. Agora de campo e bola, Bruno Henrique está fora do jogo contra o Fortaleza nessa quinta-feira com uma entorse séria. Ele ainda sente muitas dores no tornozelo, inclusive é dúvida para o outro jogo, que só vai ser apenas no dia 20 contra o Criciúma, lá em Brasília. Ele não tem presença confirmada nesse duelo. E o seu substituto imediato, ou até mesmo titular da posição, Everton Cebolinha, continua fora também do Flamengo, não encara o Fortaleza. Por exemplo, nessa terça-feira ele não treinou com os demais companheiros, ele fez um trabalho de transição, campo e bola no campo, obviamente, e está fora do jogo. A previsão é que ele volte a treinar com os demais jogadores na sexta-feira, ou seja, para ficar à disposição para o outro duelo, que eu repito, será apenas no dia 20, no final de semana que vem, lá em Brasília. O Flamengo vai mandar esse jogo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então, fica a dúvida de quem o Tite vai colocar ali na posição desses 2 atletas, os 2 jogadores da posição lesionados. Eu, particularmente, daria uma chance ao Matheus Gonçalves, que entrou bem nos minutos finais do último jogo contra o Cuiabá, justamente nessa posição, ponta esquerda, aberto pela ponta. E é uma função que o Matheus Gonçalves está acostumado a fazer. E você aí do outro lado, colocaria quem? Vitor Hugo? Lohan? O que vocês fariam no time do Flamengo na ausência de Bruno Henrique e Cebolinha? Podem comentar à vontade. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Leixões de Portugal está próximo de contratar aí 3 jogadores do Flamengo, sendo um deles em definitivo, não, na verdade 2 em definitivo e 1 por empréstimo. Vamos lá, o Noga é um desses jogadores, ele já está emprestado ao Leixões. O Leixões avisou ao Flamengo que quer exercer a opção de compra de 375 mil euros por 50%. Isso dá 2,2 milhões de reais na cotação de hoje
por 50% e o Flamengo mantém 50% do zagueiro Noga. Outro jogador que o Leixões quer também é zagueiro, é o Diegão, destaque do Sub-20, esse seria por empréstimo. E o outro jogador que o Leixões está muito próximo de contratar de maneira definitiva é o atacante Verton, que inclusive vem sendo utilizado pelo técnico Tite aí nas últimas partidas. Na verdade, ele entrou 2 vezes com o Tite nos últimos 2 jogos. De fato, ele mostrou ali muito vigor físico, muita disposição, muita vontade, mas nitidamente tem a parte técnica limitada para poder atuar no time do Flamengo. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não vejo o Verton tendo espaço nesse setor ofensivo do Flamengo, sobretudo após o retorno dos jogadores que estão servindo a seleção, as suas respectivas seleções na Copa América, no caso, a seleção uruguaia, quando a Arrascaeta voltar. Não vejo por que ficar, entre aspas, improvisando o Verton no time do Flamengo. Então, o Flamengo muito próximo de negociar esses 3 atletas com o Leixões. O Leixões, na verdade, ele é um baita parceiro do Flamengo lá em Portugal. As 2 diretorias têm uma ótima relação, os dirigentes sempre que vêm aqui ao Brasil visitam o Ninho do Urubu, e mais um jogador, na verdade mais 3 jogadores podendo pintar lá no Leixões, repito, Noga, em definitivo, com o Leixões comprando, exercendo a opção de compra, o Diegão, zagueiro, por empréstimo, e o Verton, em definitivo. Eu esqueci de falar o valor do Verton, 1 milhão de euros, isso dá em torno aí de 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, e o Flamengo mantendo 30% dos direitos econômicos. Vocês vão se recordar que o Verton quase foi para o Santa Clara, também de Portugal. Em cima da hora o Landim não assinou, e muita gente mencionou que foi pelo fato do valor ser baixo, a repercussão negativa. Não foi não, é porque o Flamengo tinha uma outra proposta do Chipre, tá? Pelo jogador, o jogador não quis. Para o Flamengo era uma proposta muito mais vantajosa. O jogador falou, não, quero ir para o Santa Clara. Aí o Flamengo virou e falou, beleza, você não vai para o Chipre, mas também você não vai para o Santa Clara, você vai ficar aqui no Flamengo. Recentemente ele teve o contrato renovado, mas a gente sabia que essa renovação de contrato era apenas para o Flamengo não perder o jogador de graça, entre aspas. Vamos falar agora de Claudinho, informação que a gente trouxe mais cedo lá no SBT Sport Rio, que o Zenit assinou de maneira positiva para fazer uma negociação com o Flamengo. O que isso quer dizer? Que o Zenit quer vender o Claudinho. Óbvio que precisa chegar a um acordo com questões financeiras, mas antes, nas outras janelas, quando o Flamengo tentou o Claudinho, o Zenit não queria nem papo. Falou, olha, não adianta, eu não quero vender o Claudinho, esquece, é nosso principal jogador. Agora, nessa janela, o Zenit já assume, digamos assim, que topa vender o Claudinho, mas existe ainda aquela conversa, aquela negociação para chegar a um acordo em relação ao valor da venda. O Flamengo acena aí com uma proposta de 15 milhões de euros, podendo chegar a 17 através de metas. 17 milhões de euros hoje dá em torno de 99 milhões de reais pela cotação do dia. Então o Flamengo vai conversar com o Claudinho, já tem um acordo, Flamengo e Claudinho já tem um acordo verbal, questão de tempo de contrato, salário. O Claudinho topa jogar no Flamengo. Conversei, repito, com pessoas da família do jogador que garantiram isso, que depende apenas do Zenit. Aí muita gente vai falar, só depende do Zenit. Gente, antes o Zenit não queria nem conversar, agora topa conversar e topa vender o jogador ao Flamengo. Óbvio, não vai cobrar barato. Estamos falando de um jogador extremamente importante e valorizado no mercado da bola. Mas a gente sabe que o Flamengo está muito disposto de fazer contratações de peso para poder ganhar títulos ainda nessa temporada, até porque é um ano eleitoral. E aí muita gente vai me perguntar, pô, beleza, quer o Claudinho, quer o Paquetá. Em relação ao Paquetá agora, tudo travado, o Flamengo não vai fazer mais nenhum movimento. O Flamengo tentou o empréstimo, o West Ham vetou o empréstimo, veta a venda também. O West Ham não quer se desfazer do jogador, mas o jogador vai conversar com o West Ham para tentar fazer a vontade dele. Enquanto isso, o Flamengo só observa, só de olho, não fará nenhum outro movimento para tentar o Paquetá. Digamos que o Flamengo está muito mais focado no Claudinho do que no Paquetá nesse momento. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre a proposta do Palmeiras ao Gabigol pela assinatura do pré-contrato. Ontem eu não mencionei, vou mencionar aqui hoje. 4 anos de contrato seria esse vínculo do Palmeiras com o Gabigol a partir de janeiro de 2025, ou seja, teoricamente o Palmeiras
negocia com o jogador valor de luvas, pagamento de salário, tempo de contrato e não paga nada ao Flamengo. Ele não vai chegar de graça ao Palmeiras se ele for, porque obviamente o Gabigol vai pedir muito em relação a luvas, mas a vantagem que o Palmeiras tem em não negociar compensação financeira com o Flamengo é que pode negociar com o jogador, por exemplo, eu não estou falando que será isso, 30 milhões de reais de luvas. O Palmeiras pode diluir esse valor durante o tempo do contrato. Isso é normal, tal como o Flamengo fez com o Guerreiro, por exemplo. Quando o Guerreiro chegou ao Flamengo, foi, entre aspas, livre, de graça. Mas aí o Flamengo diluiu o valor das luvas durante o pagamento do salário dele durante o tempo de contrato. O ESPN FC agora fala das possíveis contratações do Flamengo. A gente estava falando aqui dos reforços. É no plural. Ficou contente ou não? Todos para o banco de reserva, ou pelo menos a grande maioria, porque o Flamengo já tem um elenco excepcional, um 11 titular excepcional, tem uns 13 para jogar. Aí, jovem, deixa eu explicar quem Imagina, são vem os mais de um agora. ainda. Eu tô abrindo um sorriso aqui. Tá Deixa ela vai falando, o sorriso vai aumentando. Ela vai falando e o sorriso vai aumentando. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô querendo... Vou fazer a lista. Fala aí. A gente está perturbando o Pascoal aqui desde o início do programa, porque o negócio é o seguinte: ele e Mauro acham que Paquetá não seria titular numa possível vinda ao Flamengo. Eu e Zinho acreditamos que sim. Só nós dois, não. E jogaria. Galvão Bueno também escreveu para ele que... Não, o Galvão Bueno escreveu outra coisa, não deturpa as palavras do amigo. O Galvão só apoiou a nós dois, dizendo que hoje o meio-campo de Uruguai e Colômbia está melhor que o do Brasil, mas isso a gente também acha. Os dois são melhores que o Brasil. Não, vocês acharam coletivo que não. É coletivo, Vocês acharam individual que é não. individual. Estou dizendo que o do Brasil ainda é melhor. Falaram que não. Está melhor. Não, eu acho o do Brasil melhor. Pois é. Individualmente eu também Não acho. está jogando melhor, mas é melhor. Mas é hoje, né? O assunto não é esse. Paquetá O e quem assunto mais? é o seguinte. Paquetá e quem mais tá Claudinho, vindo? Vou até desejo anotar aqui, antigo do Flamengo. Claudinho. Não é a primeira vez que o Flamengo abre conversa com o Zenit para trazer o jogador. A informação que eu tinha da outra negociação é que a ideia agradava o Claudinho. O jogador gostaria de fazer essa transição e vir jogar no Flamengo. A questão são os valores. Da outra vez, o Zenit pediu 5 milhões de euros a mais do que o Flamengo ofereceu e agora o Flamengo dá uma chorada ali de dar uma bonificação para dar mais 2 milhões, chegar mais perto do que seria. Era 20 que eles queriam, o Flamengo dava 15. Agora, Aí o Flamengo agora tá 15 chegando mais no 2. meio, isso, aí tá chegando no De meio. premiação. E eles querem 18. Tá chegando. A única lá. diferença... De 17 para 18 já é melhor do que de 15 Sim, para mas 20. eles querem 18, uma em cima da outra. Agora. Chuvisca na conta, 18 milhões de euros. Não quer dividir no carnezinho. Mas já pode dar certo. Agora, eu acho que agora está muito mais perto de dar certo do que do ano passado, porque tinha essa diferença de 5. O jogador ainda era muito importante lá para as disputas. Agora ele já ganhou mais campeonatos lá, tudo que ele disputa lá ele ganha, porque o Zenit ganha tudo. Então ele também já deve estar querendo voltar ao Brasil, né? Pensando em ser visto também por aqui. Salário que ele ganha lá, certamente vai ganhar um baita salário no Flamengo também. Então, enfim, eu acho que há um interesse dele talvez maior nesse momento de vir. Já existia na outra janela e agora eu imagino que possa ter aumentado ainda mais. Ozinho, aí a gente fica pensando, né? Teve a história do Paquetá, que é uma negociação difícil, que precisa ser olhada ainda, e o Flamengo agora olhando o Claudinho. Isso quer dizer que o Flamengo precisa de um jogador para esta posição, para ocupar ali o meio-campo, para fazer uma sombra no Arrascaeta? Porque se esperava que o Dela Cruz fizesse isso. Aí encaixou no campo, um junto com o outro. Então ele continua sem essa sombra que a gente sempre falou. Não, na verdade, no elenco do Flamengo, o único jogador que se aproxima à característica do Arrascaeta é o Lohan. E o Lohan ainda não tem uma intensidade de jogo, tanto é que a arquibancada, a torcida, pega no pé do garoto. Muito. Pega muito no pé do garoto. Então, um pouco de paciência, mas o garoto precisa ter mais intensidade. Eu também acho isso. Ele é bom jogador, tem qualidade, tem técnica, mas falta essa dinâmica. Ser mais intenso o jogo todo. E até pela idade dele tem que ser. Ele precisa melhorar isso. Bom, falando nisso, o Arrascaeta não faz a função no Flamengo. Porque na seleção do Uruguai, o Arrascaeta fica no banco para ele. Do Dela Cruz? Do Dela Cruz. Porque o Dela Cruz não faz uma função de meia ofensivo. Sim. Ele faz de um segundo homem de meio chegando. É isso que eu tô falando. Como eles jogam juntos, é o Dela Cruz mais atrás no campo, não tem essa reserva. Para o esquema de jogo do Flamengo, o esquema de jogo do Tite, eles encaixam, porque o Dela Cruz é um segundo volante, né? Joga o primeiro volante, o Gá, Ala, Léo Ortiz e... Jorge Jesus, que vai voltar de lesão. E ele
E o Gerson foi mais pra frente ali. Tentou ele ser esse jogador pelo lado direito. E ele caiu até de rendimento, De La Cruz. Ele rende melhor vindo de trás. Ele é o motorzinho, corre pra todo mundo. Muito útil. Então, não tem essa característica para jogar no esquema do Flamengo na função do Arrascaeta. O Gerson também não é esse meia centralizado. Até pelo lado direito tá funcionando. E tá jogando muito bem o Gerson. Agora recuou um pouquinho, mas depois, com o De La Cruz, ausente, ou quando bota 2 volantes, ele faz esse meia pelo lado direito. Aquela função que fazia o Everton Ribeiro. E aí ele consegue jogar junto com o Arrascaeta. Então o que o Flamengo procura, o Claudinho, é esse jogador que faz essa função. Aí vai ser a disputa aí os dois. Se for contratado. Acho que 18 milhões, o cara não vem para ficar no banco para sempre. Ele vem para brigar pela... É mais jovem. Quantos anos tem o... 27. Ah, mesma idade. Mesma idade, o Arrascaeta também tem 27. Mesma idade. 28. Então vai ser uma disputa para jogar os dois. Aí já é mais difícil, né? Não sei. O Claudinho vai fazer um pouco a gente lado. parou no tempo, me corrige aqui, Fabrício da Fiel, a Arrascaeta tem 30. Ah. Mas então mim... o Flamengo já pensando assim, até quando temos o Arrascaeta com a mesma dinâmica de jogo? Quem tá lá dentro pode ver. Já existe uma questão física a ser olhada no Arrascaeta, né? De intensidade, de longevidade da qualidade, porque a gente viu recentemente ele oscilar mais do que se esperava, pastor. Mas ele estava voltando de lesão quando ele oscilou. Depois verdade. que ele pegou no breu... A verdade é a seguinte, tem condições financeiras? Tem. Larjan, Uru, Verba, tem, o Flamengo tem. Ien, Eu acho que Euro. tem. Eu acho que tem. Então, se você pode trazer esse jogador que você pode escalar os dois juntos em algum momento, assim, o Tite acha que precisa estar... É um jogo que vou jogar em casa, vou jogar só com a bola, vou estar muito mais na frente, coloco 2 volantes mais de contenção, o De La Cruz fica mais um pouquinho aqui perto do Pulgar, o Gerson, nesse jogo, vou poupar, vou dar um... Entendeu? Se tem essa possibilidade... Eu entendi, eu só queria ver. Entendi o que você quis falar. O Claudinho vem, mas não é titular. Não, ele não vem como titular do time. Ah, bom. Ele não vem nesse momento, mas ele pode virar o titular. 18 milhões de euros. Mas ele pode vir como... Ele pode virar titular. Posso falar? Ele pode ganhar a posição. Isso é um luxo. O Flamengo... 18 milhões de euros. Mas se tem pra gastar. Luxíssimo. Mas exato, o Flamengo hoje pode se dar o luxo de ter 18 titulares. Mas vamos falar, Tite, não mudou a regra, só 11 que entra. Ok, então esses aqui... Porque é para isso que se tem dinheiro, para ter um baita elenco, para não sofrer. 11, o Claudinho tem condição de brigar pela posição com o Arrascaeta? Ah, tem. Não é todo dia que o Arrascaeta tá jogando esse bolão todo, não. Uma hora entra, tá. O titular para mim ainda é o Arrascaeta. Se continuar jogando que joga, tal, é o Arrascaeta. Mas, cara, sai no meio tempo, sai com 30 segundos. O Claudinho chegar e pôr camisa, não. Mas o Flamengo, todo mundo falava, não precisa mais comprar. Precisa sim. Compra goleiro, compra lateral. Porque na hora que precisar, tá numa final aí, machucou 3. Tem 8 para entrar E já aqui. aconteceu, né? Isso. Já, o Arrascaeta lógico. não tá 100% em decisão. Porque senão você vai ficar sofrendo com banco de reservas ruim, igual o time pobre que não consegue comprar. Não, você é um time que tem condições, tem mais é que comprar todo mundo mesmo. Eu acho O que agora, Flamengo hoje ser ele titular, eu desfruta não sei. de um poder aquisitivo de ser um europeu no Brasil. Pois é. Que contrata jogadores de altíssimo nível, que seria titular em qualquer outro time, para disputar a posição. Claro. Mas eu acho que O ele Léo Ortiz disputaria é um exemplo firmemente a disso. posição. Pagou caro o Léo Ortiz. É verdade. Pagou caro o Léo O Ortiz. Ayrton Lucas estava na seleção e foi lá buscar o Vinha. Mas por quê? Já tem um cara de seleção brasileira. E quem é o titular hoje? Eu não sei. Então, não sei. Mas Essa que ótimo posição ter eu não não é sei, ótimo ter sabe? os dois? Mas você Mas vê, tipo assim, né? Ótimo Bruno ter os Henrique, dois. É o por Bruno isso. Henrique foi sondado, não. Teve proposta oficial do Palmeiras por ele. Foi. Ele preferiu continuar no Flamengo, fez um ótimo contrato e hoje ele não é o titular. O Everton Cebolinha, até o momento que... Machucou, né? Antes de machucar, virou o titular. O Pedro é o titular. Então, está falando da dupla histórica do Flamengo 2019, 2020 ali. E é por Bruno isso. Henrique e Gabigol. Então, assim, o Flamengo tem esse poder, tem essa condição hoje de contratar jogadores. Quando chegou o Cebolinha, quem falava assim, não, Vai Bruno Henrique chegar vai e pro jogar, banco, vai ninguém. chegar e vai... Ah, o Pedro vai ser sempre o reserva do Gabigol. O Pedro também foi sondado pelo Palmeiras. Sim. Então, assim, hoje, você vê,
a condição que o clube teve de manter todos os jogadores, Claro. esses caras viraram titular. E Exatamente. os titulares que ninguém imaginava viraram reserva. É o Flamengo. E vai ser Como é que você fala? É o Flamengo, é o Flamengo. Igual o Agora, Pascal, o pra- Davi Luiz Ah. sai do banco e volta a ser titular. É isso, mas é bom ter elenco, gente. Léo Pereira, né? Não tava aí. Léo Pereira É que o Léo acabou voltou sendo de- ficando fora e joga o Davi Pois Luiz. é, um machuca, Voltou um é na suspenso, esquerda e tá? tal. E vai ser legal o Claudinho falar pro professor Tite, ô professor, não vou embora não, tá? Eu vim pra ficar, né? Porque ele foi convocado uma vez pelo Tite, veio, vocês devem se lembrar, ele tinha acabado de ser comprado pelo Zenit. Aham. O Zenit pediu que ele e o Malcom voltassem para fazer o jogo da Premier League. Era na pandemia, eles abandonaram a seleção, É verdade. o Tite ficou um arara com eles, com os dois, nunca mais chamou os dois para a seleção, mas quem bancou essa de falar, não gostei e tal, foi o Juninho, na época, que o Juninho era o coordenador. Então isso não sobrou pro Tite. Né? Pro Tite olhar para ele agora, oi, Claudinho, agora você vai, a hora que eu Pô, precisar mas de tá você, você vai difícil embora. agradar o Tite, hein? Porque o Gabigol não agradava. O Dudu, se chegasse, também tem Nunca- um embrólio, nunca nunca jogou, jogou. O Claudinho não vai agradar. Tá difícil agradar o Tite. mas- Vamos ver se os números do Claudinho agradam o Tite aí, Pascal. Agrada, Tá agrada. complicado o negócio. Se não quiser... Traz Hein? pra cá. Bala mistura? Opa! A mistura pega. Se não quiser, vem que tem lugar pra jogar. Números do Claudinho no Zenit nessa temporada. Fez 43 jogos, 32 como titular, 5 gols e 9 assistências. Minutos para participação em gol. Eu esperava que fosse menor essa minutagem aí, mas é porque tem também a função de armar, nem sempre vai dar assistência, né? Isso. Como é que vocês chamam? Aquele antes do passe? É o ponta de lança. Não, antes do penúltimo passe. Penúltimo pro gol. passe. É isso, penúltimo passe mesmo que chama, né? É. Ele faz muito isso, né? Agora, o De La Cruz também faz muito isso. Mas assim, sou não, um lógico, baita lógico que é um jogador, baita jogador, pode chegar e disputar a posição, não vai chegar pegando camisa, mas pô, vai ser super útil. Enfim, agora, se não vier para o Flamengo, é que os outros não têm dinheiro. Os outros 19 iam querê-lo, até o Palmeiras. Mas é que assim, o Palmeiras tem ali, vai jogar com o Rafael Veiga, vai Esse jogar é o os time dois, da vai arrumar que jeito. da fábrica de gás. O Palmeiras já trouxe outros aí. Não, o Corinthians podia pensar em Claudinho, é jogador grande 18 assim. milhões de euros. Ex-jogador do grande. Corinthians. Começou ganhou no Corinthians. título lá, o primeiro título que ganhou lá, sub não sei o que lá. Agora quando a gente está falando de trazer Balotelli, não sei o que, traz uns caras aí de 27 anos e tal. Falar nisso, já que eu toquei no Corinthians, que não era o assunto, mas só para completar aquilo que a gente conversava. Informação que eu recebi aqui é que o senhor Ramon Dias foi para o Rio de Janeiro para assistir ao jogo, sim, entre Vasco e Corinthians. E Ele encontrar a irá delegação São do Januário, Corinthians, vai, já bateu um papo e tudo. E talvez também resolver a negócio do BID, lá assinar o que tem que assinar. Então, assim, esse avião... Muito bem, nação, e tá aqui a informação do John Arias, hein? Do Fluminense. Meu amigo, tomou decisão para sair do Fluminense. O colombiano vem sendo um dos destaques aí dessa edição da Copa América pela seleção colombiana, obviamente, porque ele é colombiano. E tá aqui, ó, o Flamengo vem sendo ligado ao nome de John Arias nos últimos dias, considerado um dos destaques aí, dos principais destaques do futebol brasileiro, atuando pelo Fluminense. O jogador segue fazendo bonito na Copa América, hein? Titular da seleção, o jogador é considerado um dos donos do meio de campo, ao lado de James Rodrigues e Richard Rios. Richard Rios, que era do Flamengo, o Flamengo fez um jeito de... nem me fala. Um retorno ao Fluminense, inclusive, não deve acontecer. A informação aqui do Somos Fanáticos, tá aqui, ó, John Arias em 2024 soma 25 jogos disputados pelo Fluminense, com 6 gols e 4 assistências. Porém, uma venda pode ser realizada muito em breve. Fluminense, Flamengo e John Arias, de acordo com o jornalista Paulo Brito, inclusive o colombiano está decidido a deixar o Fluminense nessa janela. O clube já está ciente, o Fluminense, no caso, já está ciente da vontade do atleta, do John Arias. Dessa forma, muitos torcedores do Flamengo estão sugerindo que o Flamengo faça uma investida. E aí, antes de seguir aqui com o desfecho dessa informação, quero saber a sua opinião. O que você acha do John Arias no Flamengo, hein? Ele que atua no meio de campo, mais pela direita, enfim, tá aqui, ó, atua nas duas, né? Mas ele é bom também na direita, e o Flamengo precisa. Entretanto, de acordo com o jornalista Fabrício Lopes, não há qualquer chance de acordo. No canal central do Fla, o jornalista conta que John Arias não considera uma transferência para o Flamengo ou qualquer outro time brasileiro. O colombiano quer jogar na Europa, o Flamengo até o momento também não procurou de forma
oficial. Um dos clubes também que tá de olho no John Arias é o Atlético de Madrid da Espanha. O que você acha do John Arias? Vale uma investida do Flamengo? Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.